Cuba é um lugar extremamente seguro. E curiosamente é um lugar extremamente seguro, não porque tem muita polícia na rua, mas é justamente por outras razões. Porque lá não existe a necessidade, né, de marginalização social ao ponto de você querer roubar as coisas dos outros porque você não as tem. Estive em Cuba recentemente, né? Passei uns 11 dias Comunista! Vai pra Cuba, ok? Caralho, meu Deus. Mas, ó, Tá pertinho de lá, inclusive. Exatamente, né? Tá perto de 190 quilômetros, pegar a jangadinha pra colar lá. E a pessoa que incrível. Imagina. O mundo... Nossa, Pensou se ele gosta e não volta mais? Pensou Bolsonaro comunista? Não. Aí a gente cai da cama e é isso. Mas, ó, eu fui pra lá e isso que o André falou, o que eu vi lá corrobora essa tese. Cuba é um lugar extremamente seguro. E, curiosamente, é um lugar extremamente seguro, não porque tem muita polícia na rua, mas é justamente por outras razões. Porque lá não existe a necessidade, né, de marginalização social ao ponto de você querer roubar as coisas dos outros porque você não as tem. Não é um cenário de miséria comum? Nada. Todo mundo fudido, não é? Não. Assim, não vou dizer que em Cuba não existe pobreza. É claro que isso existe. Mas a forma como os serviços essenciais são oferecidos lá é uma coisa que garante a vida e a dignidade do povo. Porque boa parte dos problemas materiais que acontecem lá, Igão, tem um nome: Estados Unidos da América. Que tem um bloqueio econômico lá. Desde 62, eles impuseram um bloqueio em 60... Antes eles já tinham feito outras coisas. Logo depois da Revolução, depois que a Revolução fala que vai fazer a reforma agrária e vai... e inclusive ia indenizar os proprietários com 4,5% de juros num período de carência de 20 anos. Banco dos Estados Unidos não fazia isso. O governo cubano se propôs a fazer. Quando existe esse processo de reforma agrária, os Estados Unidos passam a tentar invadir a ilha com mercenários contratados pela CIA. Então tem várias histórias de relação a isso em vários momentos. Eles não conseguem, o que já é uma vitória heróica por parte do povo cubano, que recusa isso. E aí eles impõem o bloqueio econômico. O que é o bloqueio econômico? Nenhum país que comercializa com Cuba vai comercializar com os Estados Unidos. Só que onde está o pulo do gato? Pô, pensando muito pragmaticamente, você vai comercializar com os Estados Unidos, que era o maior mercado mundial, o maior produtor de tudo, ou com uma ilhota pequenininha, que não vai ter tanta essa oferta? A escolha está dada. Então em Cuba falta muita coisa, sim. E eu acho que é fundamental que a gente possa fazer um debate às claras e honesto em relação a isso. Falta papel higiênico, faltam recursos básicos. Mas por quê? Porque não consegue importar máquina para construir fábrica para produzir. É pior que isso, Rafael. Desculpa, não sei se você me permite uma parte disso aqui. O bloqueio é tão cruel. Olha que eu sou um crítico, em muitos aspectos, da própria experiência cubana. Ou seja, quem me conhece sabe das minhas críticas à experiência cubana, que não são poucas, né? Apesar de ser um advogado da experiência, né? Tanto é que estávamos aqui antes falando do Fidel Castro. Eu acho que o Fidel Castro, talvez, a figura mais completa que a América Latina conseguiu criar em 500 anos de história, na minha opinião particular. Mas Cuba tem um caso particular, cheio de problemas, né? E, enfim, a questão do bloqueio tem um fato que é super interessante. Como Cuba está fora do mercado internacional, está fora do game, então ela tem produtos para exportação, por exemplo, cana-de-açúcar. E existe um preço internacional da cana-de-açúcar, né? Para o quilo a tonelada Como qualquer outra commodity. Só que o açúcar cubano, ele é muito mais barato no mercado internacional, ou seja, Cuba vai ter que exportar mais barato do que outro país poderia exportar, porque ela está fora do game, está fora do jogo. Se ela quiser ter o produto dela, aceita lá fora. E para Cuba importar equipamentos ou qualquer tipo de coisa, se ela conseguir ter acesso, ela vai ter que importar mais caro do que o mercado mundial coloca o preço do produto. Ou seja, aqui o Gaio Fato falou uma coisa que é verdadeira. Ninguém aqui está afim de endeusar Cuba, ninguém está afim de... Não, pessoal. A gente quer fazer o debate sobre aquela experiência, tá? A gente quer fazer o debate sobre aquela experiência. Mas o fato é que é incontornável nós falarmos do bloqueio econômico dos americanos a Cuba. E aí eu coloco uma questão, não é? Já que o capitalismo é melhor que o socialismo, que o capitalismo é isso, a liberdade, não sei o quê, por que existe bloqueio contra Cuba? Por que existe bloqueio contra a Coreia Popular? Por que existe um bloqueio criminoso contra a Venezuela, por exemplo?
Né? Ou será que o capitalismo é melhor? Por quê? Qual que é a desculpa para haver esse bloqueio? Ah, meu amigo, aí são várias coisas. Ou seja, a primeira questão. Uma pergunta que me fizeram uma vez, eu sei que estou me estendendo aqui, mas me fizeram uma vez uma pergunta sobre qual a diferença da Venezuela para o Brasil. Né? O Brasil teve um golpe de Estado e que se entregou petróleo, a Venezuela não. Simples assim. A Venezuela não entregou o petróleo deles para os Estados Unidos, não entregou em 2016. O golpe de 2016 do Brasil, né? Então, logo em seguida, toda a regulamentação em torno do pré-sal, que garantiria que 30% daquilo fosse para um fundo social, acabou. A Petrobras, como operadora única do pré-sal, acabou. Né? Ou seja, toda a regulamentação que colocava benefícios diretos ao Estado brasileiro, ao povo brasileiro, e também as empresas nacionais que receberiam os efeitos de cadeamento das encomendas da Petrobras, acabou. Acabou. Tanto é que a Operação Lava Jato ela só começa, por exemplo, a investigar após o momento em que Lula, por exemplo, falou: a partir de agora as encomendas da Petrobras, 60% vai ser feito em território nacional. Tá? Ou seja, são as políticas de conteúdo nacional. Então investigou, por exemplo, a Halliburton, por exemplo. Que a Halliburton saiu do Brasil depois disso. A Halliburton ela era presidida pelo vice-presidente do Bush, o Cheney. Sabe? Ou seja, então teve isso. A Venezuela não. A Venezuela não. Os americanos tinham uma reserva de petróleo, que é as maiores do mundo, inclusive, à sua disposição até 98. Acabou isso. Acabou isso. Em certa medida, né? Então, acho que essa é uma razão. E outra razão também é a seguinte, né? Os americanos, eles observam o mundo a si mesmos como um país que está aqui para civilizar o mundo, porque eles acreditam no Destino Manifesto, né? Acreditam no quê? Desculpa. Destino Manifesto. Nós temos uma missão na Terra. O excepcionalismo norte-americano. Um excepcionalismo norte-americano. Nós somos a nova Canaã. E o cidadão médio americano acredita nisso. Acredita nisso. Então, tudo que estiver na América Latina é deles. Lembra da América para os americanos? América para os americanos. Então parece intolerável uma experiência como a cubana, por exemplo. Embaixo do nariz deles, que desafia a experiência dele, a existência, que desafia, entre aspas, a existência americana. Que desafia a hegemonia que as empresas estadunidenses tinham na ilha de Fulgêncio Batista até 59. Mas é muito pior que isso. É o exemplo cubano para o resto da América Latina e para o mundo. Ele falou, por exemplo, de Angola, por exemplo, só que uma coisa que ninguém fala. Sabe qual foi o evento que determinou o início do fim do apartheid? Foi a derrota do exército sul-africano, que até então era o mais poderoso do mundo, segundo muita gente. Nunca havia perdido uma batalha desde então. A batalha de Cuito-Cuanavale, em que o Fidel Castro comandou pessoalmente essa operação e ele derrotou o exército sul-africano dentro de Angola. Angola não, se não me engano, foi na Namíbia. Né? Aquilo foi o início do fim do apartheid. Né? Então tem que estar nas costas do capitalismo, por exemplo. O apartheid sul-africano, por exemplo. Não pode estar nas costas do socialismo aquilo ali. Ninguém nunca julgou moralmente o apartheid. Ninguém fala, por exemplo, exatamente que isso. A Alemanha nazista pegava a influência de políticas de segregação com o secretário de Estado dos Estados Unidos, porque as Jim Crow Laws, que nascem depois do final da Guerra Civil, são um apartheid, é um modelo de segregação social que opera tão bem, que opera tão dentro da lógica do que eles querem, que esse modelo é copiado depois em todo lugar. Vamos